Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje eu vou ler Marcos capítulo 4, a parábola do semeador. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis essas parábolas? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. O que Jesus quis dizer aqui nessa parábola é que muitas pessoas ouvem a parábola, mas não faz sentido. Não vai fazer sentido a elas. Outras se perdem, porque Satanás ele chega e tira aquela palavra da pessoa e ela esquece, ela logo esquece. Mas aquelas que entendem a palavra de Deus e focam em Jesus, elas vão progredir, elas vão multiplicar essa palavra, 30, 60, 100. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui agora é lendo a palavra de Deus. Algumas pessoas vão ouvir e vão gostar, outras não. Umas vão compartilhar, outras não. Umas vão viver
essa palavra de Deus, outras não. É isso que Jesus está dizendo na parábola do semeador, que é fantástica, linda e maravilhosa. Uma das melhores. Aliás, tudo que Jesus falou é muito bom, mas ela é profunda. Continuando, a parábola da candeia. E disse-lhes: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, lhes ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Esse versículo 25, ele é bastante complicado de entender. Porém, o que esta parábola da candeia está dizendo é que nós não podemos acender uma vela e botar embaixo da cama, porque vai pegar fogo em tudo, né? Se você botar a vela apagada, ela não vai alumiar nada, ela não vai iluminar nada, ok? Então, e o que ele está dizendo aqui? Que tudo que está encoberto será descoberto, ou seja, é aquele velho ditado que as pessoas falam, que a mentira tem perna curta, certo? Quando ele diz aqui que ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, eu entendo que vale para a nossa vida toda, tanto na família, quanto no trabalho, quanto nos estudos, né? Se você foca na sua família, se esforça e procura fazer alguma coisa, você tem prosperidade. Se você foca nos estudos, você tem prosperidade. Se você foca no seu trabalho, faz o seu trabalho legal, você vai ter prosperidade. Agora, se você não está nem aí com a tua família, você vai perdê-la, ok? Vai pro boteco beber cachaça, ou vai usar droga, vai fazer isso, vai fazer aquilo, você vai perder a tua família. Não dá atenção para a tua família, você vai perder a tua família. Porque não precisa ser viciado para não dar atenção. Tem gente que não tem vício nenhum e não dá atenção à família, vai perder. Se você não dá atenção para os teus estudos, você vai perder os seus estudos também, de nada vai adiantar. Se você não der atenção para o teu trabalho, também nada vai adiantar. E com a casa de oração de Jesus é a mesma coisa. Se você der atenção, se você se esforçar, se você estudar a palavra de Deus, muito mais lhe será dado. Se você não der atenção, até o que você pensa que sabe vai ser tirado e não adianta você ficar lá esquentando o banco de igreja, ok? É isso que eu entendi. A parábola da semente. E dizia: o reino de Deus é assim como um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Ou seja, aqui no versículo 29, Jesus está falando da nossa vida. É como se nós fôssemos uma sementinha, fomos lançados aqui na terra. Temos que frutificar, temos que
criar nossos filhos, nossa família, ir para a igreja, levá-los à escola, levá-los à igreja, ou seja, cumprir com todas as nossas obrigações, frutificar, crescer, ter saúde, paz, amor, prosperidade, tudo que a gente tem na vida. Mas vai chegar a hora da ceifa. Na hora da ceifa, vamos embora deste mundo, ok? A parábola do grão de mostarda. E dizia: aqui assemelharemos o reino de Deus? Ou que parábola o representaremos? É com um grão de mostarda. É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a melhor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. E com muitas parábolas, tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podia compreender. E sem parábolas nunca lhes falava. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos, ou seja, aos discípulos ele os chamava e explicava, porque muitas vezes nem os discípulos entendiam o que ele estava dizendo. E aqui o que ele diz sobre um grão de mostarda? Às vezes as pessoas se revoltam, fulano está doente porque eu não tive fé, fulano morreu porque eu não tive fé. Gente, tem coisas que todos nós vamos passar. Então, nós temos que orar, temos que ter fé do tamanho de um grão de mostarda, pelo menos, tem doenças que há possibilidade de curar, outras não. Há momentos em que as pessoas se renovam, outras não, vão embora. Há trabalhos que a gente deseja muito e a gente não consegue, mas depois Deus dá algo muito melhor para nós. Então, o que ele está dizendo aqui sobre o grão de mostarda é que você tem que semear, esperar crescer, para que ela faça, para que ela seja frondosa e possa dar ramos e abraçar a muitas pessoas, como por exemplo uma igreja. Uma igreja, ela começa como? Toda formada, bonitona? Não, ela começa como um grãozinho de mostarda. E depois os fiéis vão chegando, a igreja vai crescendo, depois vai criando outra. Assim acontece com os centros espíritas, assim acontece com toda e qualquer igreja e templo do mundo inteiro. Tá? Assim como eu estou fazendo aqui, como evangelizadora. Eu estou evangelizando através de um canal do YouTube que me proporcionou essa possibilidade. E começou como? Como um grãozinho de mostarda. Eu nunca imaginei que tivesse as visualizações que tem hoje. E não é por mim, gente, é por Jesus. Essas pessoas, me parece que tem mais de 5 mil ouvintes, né? Se 5 mil pessoas ouviram, com certeza, muitas outras também, né? Porque ninguém ouviu e se gostou, deve ter compartilhado. Isso é um mérito para Deus. Então, isso é um sinal de que a sementinha de mostarda que meu pai e a minha mãe plantaram em mim e nos meus familiares, nos meus irmãos e irmãs, está frutificando. Isso é muito bom.
Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E eles estavam na popa, dormindo sobre uma almofada, ele, Jesus. E despertando-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Quando a gente está passando por aquela dificuldade, por aquela tempestade que a gente pensa que nunca vai acabar, Deus vem, manda que essa tempestade se acalme, se cale, e a bonança vem, e vem melhor do que antes. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Até os apóstolos ficavam perplexos diante de tamanha fé e demonstração de responsabilidade. O semeador e a semente são os mesmos em cada um dos exemplos, somente o solo varia. E aqui, gente, não está falando de semente, de semeador e semente. Está falando de gente, de alguém que lança a palavra de Deus e daquele que a recebe e como a recebe. Ok? Ponto de vista, uma vivência mais profunda na fé, por Emily Barnes. Uma das condições necessárias para uma navegação segura e agradável é certificar-se de que a água é suficientemente profunda. Se a água for muito rasa, corre-se o risco de encalhar e danificar o fundo do barco. Da mesma forma, a superficialidade espiritual não é uma boa condição para qualquer mulher. Ou seja, se você não tem fé, não é qualquer mulher que vai ter condições de levar a palavra de Deus adiante. Como você pode desenvolver uma convivência mais profunda com o Senhor, aquele que protege da superficialidade da vida? Em Provérbios, encontramos 4 precauções que nos ajudam a aprofundar no conhecimento do Senhor. Sature sua vida com a palavra, responda a palavra de Deus e conheça-a por inteiro. Tenha fé na inspiração divina da Escritura. Se você duvida da inspiração, duvidará de versículo após versículo, e a Bíblia não terá confiabilidade para você. Deseje a palavra de Deus, esteja aberta para que Deus está lhe dizendo e comece a desejar o que Ele tem para você, para fazerdes atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Faça da leitura da palavra de Deus um hábito diário, faça dela uma prioridade. As pessoas fazem o que querem, todos nós fazemos escolhas e quando não separamos tempo para Deus em nosso dia, o relacionamento mais importante da nossa vida, e para lermos as palavras de Deus para nós,
provavelmente não estamos fazendo as melhores escolhas. Escolha fazer aquilo que é importante e não somente aquilo que é urgente. Ou seja, não leia a Bíblia só quando você está precisando. Leia a Bíblia todos os dias. Medite na palavra de Deus, porque aqui você vai encontrar respostas para os seus problemas. Aqui você vai encontrar instrução para educar teus filhos. Aqui você vai encontrar instrução para conviver bem com teu esposo ou tua esposa e os teus filhos e familiares. Aqui você vai encontrar instruções para trabalhar, para viver, para se curar. Aqui você vai encontrar instruções para tudo. Jesus deixou um manual. A Bíblia é um manual de sobrevivência para nós nessa terra abençoada. Desenvolva uma vida de oração. A oração é o meio pelo qual você realmente conhece quem Deus é. É o momento no qual Ele pode falar ao seu coração. O texto de Provérbios 2:3 nos desafia a clamar por inteligência e entendimento como parte no seu momento de oração a cada dia. Louve a Deus por quem Ele é. O Criador e mantenedor de todo o universo está interessado em cada membro da sua família. Agradeça a Deus por tudo que Ele fez por você, por tudo que está fazendo e por tudo que ainda fará no futuro. Confesse seus pecados, converse com Deus sobre as coisas que você tem feito, dito e pensado, e pelas quais está arrependido. Ele nos diz em Jó 1:9 que é fiel e justo para nos perdoar e os pecadores. Ore por sua família, por seus amigos e vizinhos que têm necessidades físicas ou espirituais. Peça a Deus que opere no coração de alguém que você deseja que venha a conhecer Jesus como Salvador. Ore pelos seus governantes, pelos pastores e líderes da sua igreja, por missionários e outros servos cristãos. Ore também por você mesmo. Peça por orientação para o dia a dia que está à sua frente. Peça a Deus que ajude você a fazer a vontade dEle e peça que ofereça a oportunidade para servi-lo durante o dia. Seja consistente na sua caminhada. Os garimpeiros muitas vezes gastam anos procurando por ouro e prata. Não há milagres que acontecem do dia para a noite quando se trata de vencer a superficialidade da vida. A corrida da vida não é de 100 metros rasos, mas uma maratona. Se uma mulher permanecer nesses 4 princípios, entenderá o termo do Senhor e acabará o conhecimento de Deus e achará o conhecimento de Deus. Essa é uma indicação de maré alta. Seu barco não irá encalhar em águas espirituais rasas se você verdadeiramente conhecer e tiver um temor profundo e reverencial por Deus. Belíssimo. A fé em Deus é transbordante. Eu, por exemplo, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu quero me aprofundar na leitura da Bíblia. Eu leio a Bíblia desde criança, porque graças a Deus eu nasci num berço católico, hoje eu sou evangélica, mas eu nasci num berço católico. Meu pai era um grande leitor e educador da Bíblia, ele transmitia a palavra de Deus para nós e para quem quisesse ouvir. E a minha mamãezinha, como eu já falei para vocês, ela era analfabeta, mas ela prestava muita atenção nas leituras que o meu pai fazia, que era feita na igreja, homilia, como ela dizia, né? E ela
nos fazia muito bem e faz até hoje, mesmo estando no plano espiritual, tanto minha mãe quanto meu pai, mas eles nos fazem muito bem para mim e para os meus filhos e netos, nora, genro, fazem muito bem até hoje. Bom, queridos amigos, eu espero que essa leitura tenha sido de grande valor, que ela traga paz, saúde, proteção, prosperidade, cura para os enfermos, que ela traga tudo de bom para você que está ouvindo essa leitura, para a sua família, para os seus familiares e amigos, que você seja muito feliz e transmita esse vídeo para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Peço também a Deus para que Ele traga paz, saúde, proteção e prosperidade, sabedoria para entender a palavra de Deus, para mim, para os meus filhos, netos, genro, nora, para um amigo querido especial e para todos os meus familiares e amigos, e para todos os que trabalham nas igrejas, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, em todo local que há nas escolas, em todo local que há ser humano precisando de ser humano. Que Deus haja no centro da cidade de São Paulo, que está uma vergonha, pessoas caídas na calçada, você não sabe se está viva, se está morta, pessoas zanzando pela rua com cobertor nas costas, pessoas com deficiências físicas vivendo nas calçadas. Eu peço a Deus para que os nossos governantes olhem por estas pessoas e os ajude, porque eu não tenho como acolhê-los na minha casa. Então, e não os conheço, mas os nossos governantes têm profissionais preparados para fazer esse trabalho. Os assistentes sociais estão aí. Então, que essas pessoas recebam o atendimento necessário, não só no centro de São Paulo, em qualquer outra cidade, bairro, periferia, de qualquer cidade. Quem estiver precisando de ajuda, morando na rua, embaixo de uma lona, que receba o amor de Cristo e a ajuda dos nossos governantes. Em nome de Jesus. Amém.